Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de física, para a última questão sobre MUV. Como eu tinha prometido algum tempo atrás, ia colocar 10 questões somente sobre o conteúdo de movimento uniformemente variado, unidimensional, trajetória reta, e estamos chegando na última questão, tá? Então, se você gosta da aula, se você gostou de todas as questões que eu coloquei aqui, se você se interessa pelo canal de física aqui, se você se interessa para que eu continue postando cada vez mais aulas, deixa aqui seu like, tá? Deixa seu comentário, se inscreva no canal, compartilha essa aula, ajuda o canal do professor aqui a continuar crescendo. Beleza, galera? Então, pessoal, vamos para a última questão. Deixa eu posicionar aqui meu microfone melhor. Última questão, a questão de número 10, e lembra, toda vez que eu coloco a questão, logo abaixo, na descrição do vídeo, eu coloco o link para você ter acesso diretamente a essa lista, tá? São 10 questões, finalizando aí nossa última questão do nosso material. Gente, então a questão 10 fala assim, ó: uma partícula está se movendo em relação ao determinado referencial de tal modo, ou melhor, de tal forma que sua posição, ó, a sua posição obedece a uma equação específica. Considerando-se que a equação horária do movimento de uma partícula é dada por... Aí aqui tem a equação, ó, x de t é igual a 2t ao quadrado menos 4t mais 10, em que as grandezas estão em unidades do SI, ok? Analise as afirmativas e marque com V as verdadeiras e com F as falsas. Então, gente, ó, temos aqui 4 afirmativas para a gente fazer uma análise, ver se é verdadeira ou falsa, e a partir daí a gente descobre a alternativa correta, beleza? Então, gente, olha só, primeiramente, a questão está falando que tem uma partícula, tá, que está se movendo, no qual o movimento dessa partícula é descrito por essa equação aí que vocês estão vendo. Vou colocar aqui embaixo, x de t, mas às vezes meu t, meu x, é tudo a mesma coisa. X de t, deixa eu fazer de novo, pessoal, aqui, ó. X de t é igual a 2t ao quadrado menos 4t mais 10, beleza? Então, a questão me deu essa equação aqui, ó. X de t igual a 2t ao quadrado menos 4t mais 10. Pessoal, essa equação aqui, ela é uma equação, ó, que ela descreve a posição da partícula em função do tempo, tá? Ou seja, para cada instante a gente encontra uma posição correspondente para essa partícula. Perceba bem o seguinte, ó, essa função aqui, tá? Essa equação aqui, que é a equação horária da posição em função do tempo, nada mais é do que essa daqui, ó. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Você deve estar acostumado mais ver dessa forma aqui do que essa daqui, né? Primeiro que a questão apenas trocou o S, que é de space, né, que equivale a espaço no português, mas ele só fez trocar o que era o S pelo X. Nada demais, tá? Questão de simbologia. Então eu só vou reescrever essa equação aqui, ó, dessa maneira. X igual a x0 mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2, tá? Só fiz trocar o que era S por X, o que era S0 por x0. Então, essa equação aqui em cima, ó, na verdade, ela está expressa, é a função horária da posição, só que ela está expressa em função, ela está descrita como sendo x e não s, tá? Nada demais. Agora, vamos fazer o seguinte, ó. A primeira afirmativa está dizendo o seguinte: a partícula apresenta uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Gente, ó, para eu saber se a aceleração é 4 metros por segundo quadrado, basta você olhar para a função. Só isso. Não precisa fazer nenhuma conta. Desculpa. Você não precisa fazer nenhuma conta. Basta você olhar a função, tá? Visualmente você vai ver quem é a aceleração desse corpo. Então, olha só. Veja que a posição inicial, na equação genérica, a posição inicial é sempre um termo, é sempre uma constante, é sempre um termo que não está multiplicado por nenhuma variável. Ou seja, a posição inicial aqui, ó, é o 10. Posição inicial aqui, 10 metros, certo? Somente. Quem é a velocidade inicial? Gente, a velocidade inicial está aqui, ó. A velocidade inicial, ela sempre vai ser um termo, sempre vai ser um número
multiplicado pelo tempo. Quem é que é um número aqui multiplicado pelo tempo? Menos 4. Ó, a velocidade inicial aqui é menos 4. Menos 4 metros por segundo. Ok? Essa seria a velocidade inicial. Quem é que seria a aceleração? Gente, a aceleração, aí muita gente erra nesse negócio aqui, né? Da aceleração. Porque tem gente que olha para uma função desse tipo aqui, aí diz assim, a aceleração é aquele número que está multiplicado pelo t ao quadrado. Só que não é só isso, você tem que ver que a aceleração ela também está dividida por 2. Então quando você se depara com a equação horária desse tipo aqui, onde não tem o 2, ó, não tem esse 2 aqui embaixo, é porque a aceleração já foi dividida por 2. Ou seja, a aceleração aqui não é 2 metros por segundo ao quadrado, é 4 metros por segundo ao quadrado, tá? 4 metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque a aceleração já foi dividida por 2. Então aqui nesse caso, ó, a aceleração vai ser 4 metros por segundo ao quadrado. Se você colocar um 4 aqui, ó, um 4 e dividir por 2, vai ficar 2t ao quadrado, certo? Então a gente já sabe as características desse corpo. A posição inicial dele, 10 metros. A velocidade inicial com que ele se encontra, ele parte com velocidade de menos 4, a velocidade com que ele está partindo, tá? É menos 4 metros por segundo. E a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Só isso, ok? Você olha para a função, identifica a posição inicial, a velocidade inicial e você identifica também quem é a aceleração, beleza? Só um detalhe, tá, pessoal? Quando você analisar, fazer a análise da equação horária aqui, e você vê que a velocidade e a aceleração estão com sinais diferentes, é porque o movimento é um movimento retardado. Não posso garantir que vai ser retardado durante todo o momento, mas inicialmente esse movimento é retardado. Por quê? Porque a velocidade é negativa, a inicial é negativa, e a aceleração é positiva. Então a gente tem aí um movimento retardado, tá? Não sei se é retardado durante todo o instante, mas inicialmente, se a pergunta fosse que tipo de movimento é esse, inicialmente é um movimento retardado, ok? É claro que depois ele pode parar, voltar, acelerar, enfim, não é o caso agora a gente entrar aqui, mas entendam que a posição inicial é 10 metros, velocidade inicial menos 4, a aceleração 4 metros por segundo ao quadrado, logo, vamos lá, ó. Então, essa primeira é verdadeira. Por quê? Porque a questão fala assim, a partícula apresenta uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado. Verdadeira, hein? Verdadeira. Professor, porque a aceleração é constante? Porque eu acabei de mostrar para vocês que esse movimento é um movimento que uniformemente variado. Todo movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Lembra? Para que a aceleração seja constante, a velocidade tem que estar como? Variando, mas ela tem que estar variando de maneira uniforme. O que é variar de maneira uniforme? Sempre variar naquele instante, sempre variando naquela quantidade, naquele mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, voltando aqui, ó, a gente descobriu que essa aceleração aqui é 4 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada 1 segundo, a velocidade do corpo está variando 4 metros por segundo. Passa-se 1 segundo e a velocidade do corpo está variando 4 metros por segundo. Logo, a aceleração do corpo é 4 metros por segundo ao quadrado, porque por segundo a velocidade está variando 4 metros por segundo, beleza? Então aqui a gente vai ter a primeira é verdadeira, né? Essa daqui é verdadeira. Vamos agora para a segunda. A partícula atinge uma velocidade de 4,5 metros por segundo após se deslocar 5,5 metros. Então, olha só, ele está perguntando se a partícula, após se deslocar, essa partícula que a gente está estudando, né, que estamos analisando aqui, ó, essa partícula, após ela se deslocar 5,5 metros, ela vai atingir uma velocidade de 4,5 metros por segundo. Percebam bem uma coisa, pessoal, ele não está me dizendo em nenhum momento quanto tempo ela gastou para atingir, para se deslocar 5,5 metros. Então, nesse caso, como eu não tenho tempo, para eu descobrir essa velocidade, eu posso usar o que? É a equação de Torricelli. Então, ó, lembra aqui como é que a gente calcula a equação de Torricelli. Eu vou colocar assim, ó, eu vou dizer que essa foi a primeira, tá? Essa foi a primeira, no qual a primeira é verdadeira. Vamos analisar agora
a segunda, tá? Então, essa segunda eu vou partir da equação do Torricelli. V ao quadrado é V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, ok? Aí tem aquelas decoreba, aquela forma de você decorar a equação do Torricelli, né? Muita gente diz que vovô ficou com vovó, mais duas amigas dela, esse aqui foi um D, vovô de asa delta, enfim. Tem várias maneiras de você às vezes decorar, lembrar, né? Pode ser uma forma útil de ajudar vocês, mas é interessante você saber que a equação do Torricelli, na verdade, serve para você determinar qual é a velocidade do corpo quando você não tem um tempo. Então nesse caso aqui, ó, eu vou fazer o seguinte: V ao quadrado é V inicial, lembra que a velocidade inicial está aqui, ó, menos 4, então é menos 4 ao quadrado, mais 2 vezes o valor da aceleração, que é 4. Qual foi o ΔS? 5,5, né? Ele está perguntando qual é a velocidade do corpo quando ele se desloca 5,5 metros. Então aqui vai ficar V ao quadrado é igual a 16 mais, gente, 2 vezes 4, 8. 8 que multiplica 5,5, isso aqui vai dar 44. Então, V ao quadrado é igual a 60. 60. Gente, se a gente for tirar a raiz de 60, jamais eu vou encontrar um resultado aqui equivalente a 4,5. Não é isso que ele está falando? Vamos voltar lá? Ó, ele está falando assim, ó, no instante, não, aqui, a partícula atinge uma velocidade de 4,5 metros por segundo após se deslocar 5,5 metros. Se eu tirar a raiz de 60 aqui, eu não vou encontrar uma velocidade jamais de 4,5. Até porque raiz de 49 é 7. Raiz de 64 é 8. Então raiz de 60 é um número entre 7 e 8, quase 8. Tá? Vou até colocar assim, ó. É aproximadamente 8, aproximadamente, tá? Porque 8 é raiz de 64. Ou seja, a velocidade não é 4,5, ok? Então essa segunda aqui, ela é falsa, tá? Falsa. Partícula não atinge 4,5 após se deslocar 5,5 metros. Bom, a próxima. No instante t igual a 2,5, a partícula apresenta uma velocidade escalar de 6 metros por segundo. Pessoal, para eu determinar a velocidade da partícula em função do tempo, eu posso usar a função horária da velocidade, também conhecida pelo vovô, agora o vovô ateu, né? Mas aqui, ó, é a função horária da velocidade. Gente, como eu tenho tempo, eu tenho aqui o tempo, tem como eu saber essa velocidade, né? V é igual à velocidade inicial, que já sabemos que é menos 4. Menos 4, tiramos de onde esse resultado? Aqui, ó, da equação horária, tá? Menos 4 mais, qual é a aceleração do corpo? 4, também extraímos daqui, ó, da equação horária, vezes o tempo. Ele quer saber qual é a velocidade do corpo quando o tempo é 2,5. Então aqui vai ficar, ó, menos 4 mais, gente, 2,5 vezes 4 vai dar 10, tá? Então aqui vai ficar menos 4 mais 10, 6 metros por segundo. Parece que está correta. Deixa eu analisar aqui, é isso que ele falou. No instante t igual a 2,5 segundos, a partícula apresenta uma velocidade escalar verdadeira. Tá aqui um V, que é melhor. Verdadeira. Boa, essa aqui é boa, tá? Então a terceira é verdadeira, certo? E a última, após o intervalo de tempo de 10 segundos, a partícula sofreu um deslocamento de 0,12 km. Gente, ó, após o intervalo de tempo de 10 segundos, a partícula sofreu um deslocamento de 0,12 km. Essa última aqui, a gente tem várias possibilidades, tá? Várias possibilidades de encontrar esse deslocamento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou usar a equação do deslocamento. Você lembra que eu expliquei para vocês logo no início, né? Que a função horária da posição, que é o sorvetão, também pode ser escrito assim, né? X igual a x0 mais v0t mais at ao quadrado dividido por 2, né? Eu posso escrever ela assim também. Só que aí o que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar essa equação, essa é a 4, né? É a última análise das afirmativas. Eu tenho x igual a x0
mais V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Pego o x0, passo para o outro lado, vai ficar ΔX. Ó. ΔX é V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Pronto, eu tenho aqui uma equação para o deslocamento. Ok? E aí, com essa equação, eu posso achar diretamente qual é o deslocamento do corpo. A velocidade inicial é menos 4. Ele quer saber se em 10 segundos, ó, ele quer saber se em 10 segundos a partícula percorreu um deslocamento de 0,12 km, ou 120 metros. Então, o tempo aqui é para 10 segundos. Ó. 4 vezes 10, mais a aceleração, 4, vezes 10 ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Ok? Então, gente, o ΔX vai ser igual a menos 40, mais 10 ao quadrado é 100, né? 100 vezes 4, 400, dividido por 2, 200. Então, esse ΔX vai ser igual a 160 metros. E não é não, hein? 160 metros ou 0,16 quilômetros. Tá? Não é não. Então, gente, ó, essa última aí é falsa, ok? Essa última aí é falsa. Essa daqui, ó, falsa. Ele está dizendo que em 10 segundos o corpo anda 0,12 km, que é 120 metros. Não é. É 0,16 km ou 160 metros. A gente também poderia fazer o seguinte, né? A gente poderia descobrir essa distância como? Muita gente não usa isso aqui. No MUV é muito importante também você saber essa expressão aqui, ó. ΔS dividido por ΔT é igual a V mais V0 dividido por 2. Ó, uma equação, tá? Onde eu não tenho aceleração, mas também eu poderia achar por aqui. Eu sei que ΔS é o que a questão quer que você descubra, tá? Tem que seria no caso o que ele falou 0,12, né? ΔT 10 segundos. Gente, aí o que eu ia fazer aqui? Eu ia descobrir qual é a velocidade que o corpo atinge em 10 segundos. Qual é a velocidade que ele atinge em 10 segundos? Usando a equação, a função da velocidade, né? Equação horária da velocidade. No caso ficaria V, a velocidade inicial menos 4, aceleração 4 em 10 segundos. Então aqui ficaria, opa, aqui é mais, ó, ficaria menos 4 mais 40, V igual a 36, ó, certo? 36 metros por segundo. Essa é a velocidade que ele atinge em 10 segundos. Então aqui ficaria 36 mais a inicial, que é a inicial é menos 4, né? Ó, menos 4 dividido por 2, ok? E aí o que eu ia fazer aqui, ó? Deixa eu botar aqui para, espero que eu não fique na frente da resolução. Gente, aqui ficaria 36 mais menos 4, né, ó. 36 mais menos 4 dá 32. 32 dividido por 2, 16. Então ficaria ΔS dividido por 10, ó. Esse lado de cá todinho dava 16. Logo, ΔS é 16 vezes 10, ó. Também bateria a mesma coisa, 160 metros. Ou ΔS igual a 0,16 quilômetros. Se eu ficar na frente um pouquinho, pessoal, ó, eu estou só mostrando que eu poderia resolver essa questão também sem saber da aceleração, tá? Sem saber da aceleração. Bastava lembrar que no MUV a velocidade média, que é ΔS por ΔT, é a média das velocidades. Sem saber a aceleração, também poderia descobrir qual foi o deslocamento, 0,16 km, ok? Mas não está correta a última afirmativa, que ele diz lá que era 0,12 km, tá? É 0,16 km ou 160 metros. Ok, galera? Então, gente, ó, essa era a nossa última questão sobre a playlist de MUV, Movimento Uniformemente Variado. Espero que tenha te ajudado, tá? Quem acompanhou direitinho aí as 10 questões, espero que tenha ajudado vocês, tá? A lista sempre eu colocava após cada questão, inclusive vou colocar a lista nessa questão também, coloco o link para vocês baixarem. E fiquem atentos agora à próxima playlist, provavelmente mais um assunto aí bem interessante para te ajudar aí
nessa quarentena, você está se preparando para concursos, Enem, prova da sua escola, enfim. Beleza, galera? É isso. Aquele abraço e até a próxima. Valeu, galera!